Olá pessoal, mais um quadro do Terça Papo Cabeça. Nessa terça-feira, dia 30 de julho de 2024, eu vou falar de um assunto bem pesado, bem complicado, que algumas pessoas até possuem essa dificuldade e aí às vezes são diagnosticadas, são tratadas de forma equivocada, na minha opinião. Então eu vou falar da autossuperação da misantropia. O que é isso? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar sobre filantropia, né? Ações filantrópicas. Então, a misantropia seria o contrário, aquela pessoa que enjoou de gente, né? Não gosta de gente de jeito nenhum, devido várias questões aí traumáticas, a pessoa fica arisca, né? Que nem um animalzinho selvagem que sofreu um ser humano, fica ali meio que com o pé atrás. Então esse processo de autossuperação da misantropia não é fácil, tem acontecido comigo já de uns tempos para cá, principalmente com a minha mudança para Santa Catarina, foi para me posicionar mais de forma presencialmente com a Conscienciologia principalmente, mas ser sempre ali com o pé atrás. Então tem me ajudado bastante a minha parceira evolutiva, né, Rosana, nesse processo aí, que ela é formada em psicologia. E às vezes ela não compreende muito bem e eu acabo falando que eu ainda tenho uma certa dificuldade de processos sociais, grupais e tal. Mas aos poucos eu tenho conseguido esse processo aí de autossuperação da misantropia. Eu vou explicar o porquê eu fiquei misantropo, senão as pessoas não vão entender. Desde criança, um dos meus primeiros traumas, né, nessa vida, porque eu era muito magro. Aí eu sofri bullying por isso. Aí na adolescência, no auge ali de querer paquerar, de namorar, onde que você está passando um processo transicional ali de jovem para adulto, eu comecei a desenvolver acnes vulgares de tipo 3, que acabaram deformando meu rosto. Ainda tem certas cicatrizes que me lembram aquela fase. E isso é totalmente antiestético para um cidadão com um processo narcisístico muito grande. Então, só o fato que eu nunca tentei suicídio já demonstra meu processo de resiliência consciencial. Então, acabei superando esse processo também. Aí, quando comecei ali a vida de adulto jovem, eu descobri a Conscienciologia, que fez muito sentido para mim, ou seja, porque hoje eu sei que eu sou intermissivista, porém, comecei a sofrer bullying por expor a Conscienciologia de forma natural na internet, tipo, por fazer exposições conscienciológicas ali dessa nova ciência que infelizmente poucas pessoas entendem. É uma microminoria lusta que ainda tem capacidade de entender. E aí isso acabou me fazendo mal também. São 3 traumas principais, né, nessa vida que me fizeram caminhar por um período. A misantropia foi fortíssima ali. Se não me falha a memória, ali em 2006 foi um dos piores anos. O que me faz fazer esse vídeo aqui para esclarecer as pessoas que cada pessoa tem seus traumas, cada pessoa tem que ser tratada de forma original, não seguir padrões. Então, eu vejo até hoje em dia, até profissionais da saúde mental se destacando aí na internet, querendo entender além do corpo físico. Isso é muito bom. Tem aquela psiquiatra Ana Beatriz, que tem bombado aí com os temas aí, tem levado pessoas diferentes, de diferentes linhas, de diferentes níveis de conhecimento. Isso é importante. Um dos podcasts que eu aceitaria, se eu fosse convidado, com certeza seria nesse podcast da Ana Beatriz aí, para falar da minha história na Conscienciologia de forma mais original, sem também ser aquele processo grupal formatadinho que beira uma seita mesmo. Parece um processo de seita, mas não é. Uma nova ciência que tem proporcionado muita saúde consciencial para as pessoas que experimentam e sabem usufruir das técnicas conscienciológicas. Mas vamos lá. Então, esse processo da misantropia não é fácil, porque eu tenho visto um rapaz aí cabeludo, alto, brancão, cabelo liso, falando desses processos misantrópicos, digamos assim, né? Acabei de inventar esse neologismo. E ele não falou em nenhum momento que ele é misantropo. Então, o processo de misantropia acontece quando a pessoa ela entra no processo de
isolacionismo doentio, porque existe o isolacionismo sadio, por incrível que pareça. Aquela pessoa que se isola faz uma reflexão e sai melhor daquela reflexão. Aquela pessoa que se isola e cria uma produção de escrita, por exemplo, pró-evolutiva. Um baita exemplo de isolacionismo sadio. Agora aquela pessoa que se isola e fica se auto contaminando com os seus pensamentos negativos, isso já é um caso típico de misantropia. E a misantropia pode fazer a pessoa entrar numa depressão profunda. Eu comecei um processo melancólico, mas não cheguei na depressão profunda. Quando estava nessa fase de inadaptado, eu sofria da síndrome do estrangeiro também, que é outro vídeo que eu vou fazer mais para frente explicando aí o porquê, né, dessa síndrome do estrangeiro. E nesse último congresso aí, o último e o primeiro, nesse primeiro congresso de Conscienciologia, pude conhecer pessoalmente a professora Mala Balona ali, que escreveu esse livro aí sobre a síndrome do estrangeiro. Então, é um processo bem amplo, porque cada pessoa é um universo muito complexo, porque existem várias vidas, existem processos ali ambientais, né, da mesologia dela. Então, tem a epigenética, genética e paragenética. Então, para fazer uma análise mais cosmobiológica do processo de saúde consciencial, da consciência, né, da alma, é preciso ter essa abordagem mais ampla, senão a pessoa vai ficar ali falando bobeira, né? Eu vejo esse cabeludo aí, é o Felca, ele não vai, com certeza ele não vai me processar, mas das falas que ele acaba pronunciando aí, por não gostar de gente, é um processo de misantropia. Então, qualquer pessoa que tenha adentrado esse processo aí por algum tempo nessa vida ou em outras, né? Porque a pessoa pode acabar vindo com esse resquício ali na holomemória de trauma de vida passada, aquele processo ali de misantropia. Então, é preciso superar, porque é impossível a pessoa evoluir ficando sozinha ali, isolada no mundinho dela. Então, a pessoa tem que se auto-encarar, se auto-pesquisar e perceber, né, o que está travando o seu processo de evolução grupal. Aos poucos eu vou desbloqueando esse processo dentro de mim e fazendo esse vídeo aí eu posso ajudar outras pessoas que estão passando por momentos parecidos, e inúmeros perfis conscienciais aí passam por isso sim, por isso eu resolvi fazer esse vídeo aí sobre a autossuperação da misantropia. Hoje em dia, digamos que eu esteja 75% curado, ainda restam 25%, eu tenho certeza aí, com o passar do tempo aí, com mais atividades dentro da própria Conscienciologia mesmo, presencialmente, eu vou conseguir chegar no 100% e voltar a ser um cidadão filantrópico, não misantropo, né? Porque a filantropia tem tudo a ver com a questão que é bem falada na Conscienciologia, que é a interassistencialidade, ou seja, você assiste a outra pessoa, ajuda a outra pessoa e também se ajuda ao mesmo tempo. Isso é interassistencial, ou seja, é um processo interconsciencial, interpessoal, de forma saudável e teórica e prática, né? Porque não adianta eu ficar falando palavras bonitas aqui e não cumprimentar nem o porteiro, que é gente boa pra caramba aqui do Edifício Suécia, que eu até fiz uma amizade desde o início que eu cheguei aqui. Então, é isso. E tem os processos sociais, né? Não é só... Existe vida além da Conscienciologia, como diria o professor César Cordioli. Então, a pessoa que está tendo dificuldade, ela tem que se colocar na chapa quente, tem que se colocar em festas, em locais sociais aí para sair desse processo, que pode ser considerado pela psiquiatria convencional um processo de fobia social, sociofobia, mas eu considero que é mais amplo, né? Misantropia é aquela pessoa que realmente odeia devido aos processos traumáticos que passou diante da exposição social. Então, vale a pena as pessoas procurarem mais a respeito da misantropia, porque não é um mero medo de gente, que nem muita gente acha que fobia social. Meu próprio homeopata me diagnosticou lá quando eu fui tratar com um processo de fobia social, mas é mais amplo, né? Aí eu fui entender que tem a ver com a minha síndrome do estrangeiro, de ficar inadaptado aqui no mundo intrafiscalizado, no mundo material, por ser intermissivista. Então é mais amplo, cada pessoa tem um universo a ser explorado e a ser estudado. Então nada de ficar fazendo diagnósticos padronizados, que isso é um erro aí que eu vejo que acontece bastante, principalmente na psiquiatria convencional,
Então, um abraço mega fraternal, pessoal, e até a próxima terça.